Como que está o andamento do ProERD em São João? Bom, o ProERD já está no seu 8º ano, desenvolvendo aí essa questão junto à sociedade do Vale do Rio Tijucas. Como é que está o andamento do projeto lá em São João? São João, na realidade, ele não tem parado. Nós temos todos os anos desenvolvido esse projeto. Atingimos sempre, em média, 500 crianças por semestre. No primeiro semestre fazemos São João Batista e no segundo semestre as demais cidades, que compreendem Major Gercino, Nova Trento e cidade de Canelinha. Hoje, quais são as crianças atendidas pelo projeto, Sargento? E como é que são ministradas essas orientações hoje para nossas crianças? Ótimo. O ProERD na região do Vale do Rio Tijucas, ele atinge as crianças dos 5º anos devido à grande demanda, não tem como estar estendendo ao 7º ano também, que seria a segunda vacina no caso com relação à prevenção às drogas e à violência. E como são feitas essas orientações? Como são repassadas essas orientações hoje às nossas crianças? Ótimo. O ProERD ele é desenvolvido em 10 encontros semanais, de uma vez por semana, junto aos colégios, e que se estende por semestre, por 6 meses. E diante dessas aulas, ela é desenvolvida através de muita dramatização, de teatralização, bastante dinâmica, para que a criança possa entender, através desse dinamismo, essa conscientização contra as drogas e a violência. Sargento, agora é importante ressaltar onde tudo começou. O ProERD já é um programa antigo. Se não me falha a memória, começou nos Estados Unidos. Como que foi implantado também aqui no Brasil? Exatamente. O ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ele nasceu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1983 e veio difundido para o Brasil em 92, e em 92 iniciou em Santa Catarina. Como que é a relação das crianças em ter um policial dentro da sua escola, em ter um policial dentro da sua sala de aula, prestando essas orientações hoje? Como é que vocês são recebidos pelas nossas crianças, sargento, perdão? É o seguinte, as crianças, elas nos têm assim como um referencial também nas suas vidas, tendo em vista que o policial ProERD, ele é capacitado para trabalhar nessa área, e a gente se esforça para dar o nosso melhor, o nosso máximo, e essa atenção que a gente dispensa para as crianças faz com que ela tenha esse carinho, esse afeto, e nos procurem para então a gente estar junto, desenvolvendo essa capacitação junto às crianças. Sabe-se hoje que boa parte das nossas comunidades aqui, das nossas cidades, principalmente nesses municípios pequenos, considerados pequenos como os nossos, temos esses problemas de vulnerabilidade, onde as nossas crianças ficam expostas mesmo a essa relação com os entorpecentes, com bebida, com violência. Qual a importância hoje dessas orientações, haja visto essa vulnerabilidade que nós temos, parece cada dia mais em nossa sociedade, sargento? Infelizmente, essa é a nossa realidade, não tem como escapar. Com relação a essa situação, as crianças, elas sempre procuram um referencial. Tendo em vista que os pais, muitas das vezes, eles estão envolvidos no seu labor diário, tentando trazer o melhor para dentro do seu lar, então há uma falha aí, vamos dizer assim, um lapso, e nesse lapso, infelizmente, ele é influenciado por ações negativas. E esse é o momento, então, que a Polícia Militar ela entra juntamente com o ProERD para tentar amenizar essa situação, porque ele passa a ser um complemento de saber e também de ação positiva na vida da criança. Embora não sejamos o salvador da pátria, mas dentro daquilo que a Polícia Militar, através do ProERD, ela pode desenvolver, isso está acontecendo. E como que é também o retorno das crianças quando elas recebem, principalmente, se não me engano, na 4ª série, que é a primeira parte do projeto, essas aulas instrutivas do ProERD? Como que elas tomam a ciência também da importância desse programa? Sim, como foi falado anteriormente, essas aulas, por elas serem assim bastante práticas e teatralizadas, faz com que haja uma absorção maior por parte das crianças e também compreensão e no desenvolvimento dessa prática. Torna-se muito mais fácil através dessas aulas dramatizadas, teatralizadas, enfim, com o acompanhamento do policial ProERD, não só na sala de aula, mas também no momento de recreio em que a gente passa a fazer parte daquele vínculo escolar. Então isso traz à criança essa aproximação
estimação e, além disso, outras dúvidas também são dirimidas nesses períodos. E tanto o PROERD, como acontece em São João Batista, a mesma técnica é aplicada também em Canelinha, Tijucas, enfim. Exatamente. O PROERD ele tem um padrão a ser desenvolvido e ele é respeitado em todos os estados, não só de Santa Catarina, como do Brasil e nos demais países que desenvolvem o PROERD. Ô, sargento, a gente sabe que após esses anos, 8 anos aqui no Vale, como o sargento bem frisou, de desenvolvimento do PROERD aqui junto às nossas crianças, o avanço também, ele tomou algumas outros, como é que a gente pode dizer, complementos, assim como a gente noticiou, por exemplo, hoje. A Prefeitura Municipal de Itapema fez uma parceria com o PROERD no município de Itapema para que os pais também recebessem essas orientações. Isso também é de suma importância, que os pais estejam por dentro dessas orientações que hoje são repassadas às nossas crianças, né? Com certeza, é importante frisar essa condição, tendo em vista que o PROERD também desenvolve o PROERD Pais, em que nessas aulas do PROERD Pais, os pais eles absorvem um complemento do saber que já detêm, para que eles possam, então, assim, ter vamos dizer assim, uma tranquilidade em relação àquilo que acontece com as suas crianças e poder identificar alguns focos negativos que a criança, às vezes, no seu dia a dia, ela pode estar absorvendo pela influência de alguém. Então, o PROERD Pais, ele vem para isso. Até porque, assim, é interessante que a gente tome essa consciência de que a educação, ela precisa vir pelos pais. A escola, ela desenvolve a escolarização na criança no cumprimento dessa educação. Não é obrigado a escola educar o filho. O filho tem que ser educado em casa. É verdade. Né? E o PROERD, então, ele entra com esse PROERD Pais para o complemento desse saber do pai, para que o pai desenvolva cada vez mais esse referencial paterno que ele tem diante das crianças, e é uma obrigação de nós como pais também. Eu me incluo nisso. É verdade. Hoje a gente observa, sargento, que a vulnerabilidade dos nossos menores, dos nossos jovens, cresce e caminha a cada dia junto com a evolução. A gente vê isso hoje, esse acesso fácil à internet, às redes sociais, a própria televisão hoje já avança, né, para esse tipo de fator negativo que aumenta a vulnerabilidade das nossas crianças. Isso é tratado a cada ano com que vão sofrendo essas modificações também na didática do PROERD hoje? Com certeza, todos os anos nós temos o nosso seminário onde são desenvolvidos, então, técnicas modernas para dar continuidade a esse programa, para que ele continue sendo um programa por excelência, certo? Tanto é que agora, esse último seminário que nós tivemos aqui, seminário regional, foi no mês de junho, foi refeita todas essas lições e agora ela é apresentada via áudio e vídeo. Muito bem. Consequentemente, o projeto em São João Batista começou há 8 anos, né? Em Tijucas é o mesmo período? Eu não posso precisar, infelizmente, tendo em vista que a gente trabalha mais naquela região do Major Giacino, Nova Trento, mas eu penso que deve estar também nessa mesma faixa de desenvolvimento aí. Mas a minha pergunta é o seguinte, sargento, começa na 4ª série, então a criança vai ter 9, no máximo 10 anos, né? 8 anos depois, 17 para 18. É essa geração agora que está vindo, 17 e 18 anos. A polícia tem um acompanhamento, a polícia militar e também o projeto PROERD tem acompanhamento pós os alunos se formarem nessas duas faixas etárias, que é na 4ª série e também na... Isso, hoje 5º e 7º anos, né? Isso. Com esse ensino moderno. Sim, a Polícia Militar está desenvolvendo uma pesquisa científica, tendo em vista que esse tipo de trabalho, como falasse, é de médio a longo prazo, então não tem como no momento, nesses, vamos dizer assim, 8 anos, mas dentro de Santa Catarina já são 15 anos o PROERD instituído, já está sendo desenvolvida uma pesquisa científica em relação a esses pareceres aí, para que possa então trazer uma resposta também à sociedade da influência do PROERD nas nossas crianças. Mas só um minutinho, perdão. Eu posso afirmar a vocês que nesses 8 anos que nós estamos aqui, muitos foram os pais que vieram nos procurar, às vezes até
até no nosso trajeto normal, ou às vezes em alguma outra situação dentro das cidades por onde a gente passa com o ProERD, nos param e para agradecer e dizer que foi legal, que muitas vezes eles estão no restaurante, o pai vai beber uma cervejinha, o filho diz, pai, não bebe porque o senhor é o responsável pelo volante, ou então o senhor dá para a mãe dirigir, ou coisa parecida. Então isso demonstra que está havendo uma consciência, mesmo que seja mínima, mas e que num futuro mais próximo, ela terá um resultado positivo. Vocês recebem essa contrapartida das próprias crianças? O curso hoje para uma criança de quinta série, por exemplo, ele dura 6 meses, é isso, sargento? 6 meses. À medida que isso se desenvolve, que vocês têm esse contato em sala de aula, elas vão ganhando confiança à medida de que são repassadas as orientações. Vocês recebem relatos do dia a dia que acontece nessas crianças? Exatamente, até porque assim, todas as nossas, no início desse programa, é colocado uma caixinha ProERD e é explicado para as crianças que nessa caixinha elas vão colocar todas as perguntas que elas gostariam de fazer a um policial que elas não conseguiram fazer nesse pouco tempo de vida que elas têm, até 10, 11 anos geralmente, né? E nas primeiras aulas, elas sentem-se assim retraídas devido a essa falta de convívio. E com o passar já na terceira, quarta, quinta aula, aí aquela caixinha ela enche. Certo? Então, todas aquelas perguntas elas são respondidas até o final do curso. Lembrando, sargento, que o senhor estará, portanto, deixando esse projeto ProERD em vista que estará indo para reserva, é isso? Reserva, exato. 30 anos de trabalho na Polícia Militar? São 30 anos desenvolvidos aí. O senhor vai para a reserva quando? Já tem uma data específica? Em novembro, eu termino o ProERD na cidade de Major Jacino, Canelinha e Nova Trento, então aí a gente vai solicitar a reserva. O senhor participa do ProERD nos 8 anos em que ele existe aqui no Vale do Rio Tijucas? Não? Sim. Com esses 8 anos? Na realidade é isso, foi em 2005, 2006, se não me engano, fizemos a capacitação, viemos para a cidade de São João Batista e estamos lá até aquela região ali. Qual é a avaliação que o sargento faz desse período, estando trabalhando junto às nossas crianças numa causa tão nobre quanto essa, que é a orientação desse combate à violência e combate às drogas aqui na nossa região? Olha, assim, no meu ver, eu não tenho uma palavra para colocar essa situação, porque esse é um trabalho prazeroso. Certo? E você saber que, embora às vezes seja sacrificante, mas você saber que ele vai ter um retorno em um médio, curto prazo, que aquela criança ela foi vacinada, e às vezes você passando na rua, alguém grita, oi, policial Arildo, tudo bem? Você lembra de mim? Eu fui seu aluno. Então acho que não tem um preço que pague uma situação como essa. Quantos alunos já se formaram no ProERD nesse período que o senhor está à frente lá em São João? São João Batista, precisamente, uma média de 4.000 crianças. Aí tem Nova Trento, Major, Canelinha. Aproximadamente que vai para 6.000 por aí? Por aí, 6.000, 7.000 crianças por aí. Tendo visto que as outras cidades têm uma demanda menor, mas eu creio que de mais ou menos isso aí, 6.500, 7.000 crianças. A gente sabe que cada cidade do nosso estado, vamos colocar o nosso estado como exemplo, cada cidade do nosso estado ele vive uma realidade em relação à criminalidade e tudo. Até a própria demanda habitacional, isso varia também. Essas orientações são repassadas mediante a cada realidade ou tem-se uma linha de trabalho que é realizada em todo o estado hoje, sargento? Assim, o programa em si, ele, tendo em vista que ele tem essa sua reciclagem anual, então isso já complementa a condição. Muito bem. Ok, sargento Arildo Cardoso, policial ProERD em São João Batista, aqui no Vale do Rio Tijucas, né, trabalha em conjunto também aqui com o Cazé. Nós queremos agradecer a sua participação aqui no jornalismo da Vale. Agradeço também, muito obrigado. Nos colocamos à disposição.